professora do IAC, do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA, e também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, também aqui na UFBA, vinculada à FACET. E esse ano nós estamos iniciando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário ele é financiado pelo CNPq, através do projeto com o mesmo nome, né, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de ensinar e aprender ciência com a mediação e produção de documentários. Esse documentário também está vinculado ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, né, que é coordenado pela professora Andréa Oliveira, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência. E nessa temporada nós vamos fazer episódios especiais, documentário especial, né, sobre as mulheres na ciência. Então nós convidamos professoras e pesquisadoras que estão vinculadas ao programa que eu acabei de relacionar e outras pesquisadoras também de outros programas que vão estar aqui partilhando as suas histórias, as suas inspiradoras trajetórias na busca do processo de construção do conhecimento e na prática delas, não só em práticas investigativas, mas de formação de professores. São histórias extremamente motivantes e incentivadoras que nos mobilizam e indicam quanto essas mulheres são desbravadoras e guerreiras, né, numa história onde, na maioria das vezes, as mulheres não têm muito lugar, especialmente na academia. Claro que isso mudou nos últimos anos, mas a gente ainda encontra um número bastante reduzido de mulheres nas áreas vinculadas às ciências, né? As ciências da natureza, as ciências físicas. Então, por isso, eu convido vocês todos a virem assistir o nosso documentário, a compartilhar os nossos episódios, a comentar esses episódios. Vem com a gente! Olá, meu nome é Isa Beatriz da Cruz Neves Lustosa, sou professora do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, vinculado ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos. A minha graduação inicial foi na área da História, eu dei a continuidade no curso de Pedagogia e hoje eu estou seguindo aí no curso de Ciência da Computação. Bem, eu vou contar um pouco para vocês o meu histórico, um pouco da minha trajetória, como eu consegui trilhar esse percurso da docência universitária, chegando hoje até a área vinculada à parte da educação, à parte da ciência, à parte da tecnologia. Então, a minha história está correlacionada ao meu nascimento em Salvador. Eu sou soteropolitana, eu morei durante a minha infância, a minha adolescência e uma parte da minha juventude no bairro de Piripiri, é um bairro localizado em uma região periférica de Salvador, conhecido como subúrbio ferroviário. Eu tive a oportunidade de estudar no primeiro ciclo, no ensino fundamental 1, em uma escola de bairro, uma escola que era denominada Escola Imaculada Conceição. Na sequência, eu migrei para uma escola no bairro do Bonfim. O meu Fundamental 2 e o meu ensino médio foi realizado no Colégio São José, que é um colégio confessional, um colégio de freira, que começou a alicerçar o meu desejo em me tornar professora. É interessante que é impossível falar sobre a minha escolha da docência sem relacionar também à tradição oral da minha família. A minha avó era alfabetizada, mas não era letrada, ela sabia assinar o nome, porém, ela não conseguia ler e identificar o que estava lendo, compreender o que estava lendo. Mas ela tinha uma estratégia muito interessante de narrar histórias. Então, todas as vezes que eu me dirigia à casa dela, que era localizada em Coração de Maria, ela narrava histórias e isso me deixava ali
entusiasmada em conhecer aquelas histórias que, em alguns momentos, eram histórias fictícias e, em outros momentos, eram histórias reais. E ela utilizava essa estratégia da tradição oral para contar, para se comunicar. E a minha mãe acabou herdando isso, eu só dormia ouvindo história, lendo ali histórias, então o meu dedicar profissional à parte da história nasce a partir dessa tradição oral da minha família. Quando eu estava no finalzinho do ensino médio, começaram a surgir as dúvidas. Nossa, você gosta muito das humanas, por que você não faz direito? E o meu coração latejava pela área da história, porque no Colégio São José eu tive uma professora que ela era estupenda na área da história, então ela ensinava de uma maneira muito didática, a gente conseguia compreender os nexos entre o passado, entre o presente, projetar também como seria o futuro, e isso me deixava muito entusiasmada. E essa escolha da história foi muito voltada para essa parte, né, pode-se dizer, do ensino. Quando eu comecei a me debruçar sobre as disciplinas, as áreas vinculadas à história, me chamava a atenção muito de como eu poderia ensinar história de uma maneira diferente, de uma maneira que não era tão usual. E, em paralelo a esse curso de História, que foi realizado na Universidade Católica do Salvador, eu tive também os estudos na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, no curso de Pedagogia. E esses dois cursos de licenciaturas, eles me fortaleceram para tentar galgar o espaço universitário como docente. É importante destacar aqui que a inserção na Universidade do Estado da Bahia e a oportunidade de ser IC no grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, sobre a orientação da professora Aline Alves, se constituiu em um divisor. Eu sempre comento sobre isso. Foi um divisor de águas, porque nessa universidade eu tive a experiência não somente do ensino, foi me oportunizado a experiência também da extensão e da pesquisa, que formam o tripé universitário. Então, quando eu entrei no grupo, foi ali em final de 2007, para trabalhar com a equipe de roteiro. Na ocasião, o grupo estava desenvolvendo o jogo Tríade. O grupo estava desenvolvendo, na ocasião, o jogo Tríade, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e eu fui contratada exatamente para apoiar com os conteúdos voltados para a área da história. Foi importante essa inserção no grupo devido à formação multireferencial da equipe, que era composta por pessoas da área da programação, por designers, por pedagogos, e isso alicerçou ainda mais a minha formação. Foi um processo que eu sempre digo que abriu os meus olhos, uma vez que eu estava bastante acostumada com apenas ir à universidade para ser ouvinte dos professores, e naquele momento eu tinha a oportunidade de estar falando, de estar me posicionando, de estar aspirando outras carreiras que, para mim, eram completamente distanciadas. Eu me recordo que no grupo de pesquisa foi a primeira vez onde eu tive acesso, onde eu tive contato com mestrandos, e eu achava isso completamente inacessível enquanto estudante da graduação. E eu sempre agradeço muito a oportunidade de ter vivenciado essa experiência, porque a partir dessa experiência eu tive também um processo de mentoria. Eu comecei a ser fortalecida enquanto mulher negra, enquanto mulher oriunda de um bairro periférico, e as sugestões, as recomendações foram fundamentais. A gente pode, né, não tem nem como expressar como foram fatores que alicerçaram o anseio por novos horizontes,
a projeção de fazer, na sequência da graduação, mestrado, seguir para o doutorado. Eu hoje sempre costumo fazer isso com os meus estudantes, eu acabo retribuindo o que me foi feito um dia, dando a eles também orientações, dizendo, olha, eu estou aqui. Eu me sentia muito assim, encorajada, porque eu sentia que tinha uma pessoa que poderia acontecer o que acontecesse e estaria ali para me apoiar. Tendo êxito ou não, eu tinha certeza que eu tinha, na figura da minha orientadora, na ocasião, Lin, que ela iria me apoiar, e isso me alicerçou. Eu sempre agradeço muito por ter tido tanta oportunidade de me inserir no grupo de pesquisa, como também por ter vivenciado esse processo de mentoria, de incentivo, de apoio, que me fortaleceu tanto, fortaleceu muito a minha autoestima e fortaleceu também o meu potencial enquanto professora, enquanto pesquisadora. Eu sempre me recordo das frases, dos momentos de puxões de orelhas, porque às vezes parece que tudo são flores, e o percurso acadêmico não se constitui em apenas flores, se constitui também em uma puxada, né, para o rumo correto, vamos lá, e essa vivência que eu tive de ser me estruturou para o próximo passo que eu iria tomar, que foi a tentativa do mestrado. Ao terminar a graduação de História, no final de 2000, no meado de 2008, eu finalizei. Esse processo vivenciado enquanto bolsista de ser me alicerçou para projetar outros horizontes. E a partir daí que eu tomei coragem, e muito com o apoio, com o incentivo das pessoas que faziam parte do grupo de pesquisa, como da minha própria orientadora. Na ocasião, eu pleiteei a vaga tanto na Universidade do Estado da Bahia, no programa de educação, como também na Universidade Federal da Bahia. E, ao passar nos programas, eu optei em seguir a carreira, seguir o mestrado na Universidade Federal, sob a orientação da professora Maria Antonieta Torinho. Na ocasião, eu pesquisei sobre a utilização dos jogos digitais no ensino de história, mais propriamente o jogo tríade, liberdade, igualdade e fraternidade. E eu tive a oportunidade de interagir com o jogo, tanto no processo de formação, como nesse processo de validação com professores e também com alguns graduandos da área da licenciatura, não necessariamente do curso de História. Foi um trabalho muito rico em que a gente pôde comprovar que há possibilidade, sim, das pessoas aprenderem, mesmo de forma tangencial, conteúdos da área da história, mediados pela interação dos jogos digitais. Na sequência, eu dei continuidade aos meus estudos, agora no doutorado, eu concorria a uma vaga no programa de pós-graduação Educação e Contemporaneidade, na UNEB, e eu tive a felicidade de ser aprovada para submeter ali o projeto, né, desenvolver o projeto com a professora Lin Alves, que, como eu comentei, foi a minha orientadora lá de ser, e, na ocasião, nós desenvolvemos uma pesquisa relacionada a tecnologias móveis e a classes hospitalares. Na oportunidade, juntamente com as professoras das classes hospitalares, mediamos a interação com alguns aplicativos. Foi um projeto muito rico, muito bonito, onde percebemos que as professoras descobriram também um outro universo, além do universo vinculado aí às tecnologias de uma maneira geral, o universo das tecnologias móveis, a interação com alguns aplicativos de cunho educacional que poderiam ser utilizados por
elas na mediação do processo de ensino-aprendizagem com alunos que estavam hospitalizados ou que estavam em casas de apoio e que não poderiam ir para a escola como normalmente se faz. Esses dois projetos, pode-se dizer, eles dialogavam entre si, porque estavam na área da educação e tecnologia, e acabou alicerçando o meu currículo nessa carreira da educação e tecnologia, o que fomentou o meu processo de chegada enquanto docente na Universidade Federal da Bahia, quando eu fiz o concurso para a área de tecnologias educacionais. Foi algo bastante enaltecedor para mim. Na ocasião, eu estava como professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, e quando eu passei aqui na UFBA, eu acabei atrelando a minha trajetória com agora a área propriamente das tecnologias educacionais. E atualmente, na universidade, eu dialogo tanto com a área da educação, como com a área também da saúde, procuro desenvolver projetos, tanto vinculado à extensão, como também vinculado à área da pesquisa, e tem sido bastante significativo para mim atuar nessas duas áreas, porque parte de um processo embrionário que eu mesmo acabei vivendo na universidade. Hoje, além de docente, eu atuo como tutora do programa tutorial, programa de educação tutorial interdisciplinar do próprio Instituto, e eu tenho a oportunidade de lidar com 12 estudantes dos 4 bacharelados, do bacharelado de saúde, do bacharelado de artes, do bacharelado de ciência e tecnologia e do bacharelado de humanidades, onde dialogamos sobre diversos tipos de assuntos concernentes à própria formação dos estudantes. E acabo atrelando essa formação multifacetada que eu tive com o processo agora de tutoria e o processo também de docência que eu desenvolvo no Instituto. E isso acaba sendo bastante rico, saem das mais diversas ideias aos mais diversos projetos. Eu fico muito feliz em estar contribuindo com a Universidade Pública, onde eu tive também a oportunidade de dar os meus primeiros passos na vida acadêmica. No desenvolvimento do meu doutorado, o programa de pós-graduação, Educação e Contemporaneidade, eu tive a oportunidade de passar 6 meses em Tenerife, vinculado à Universidade de La Laguna, sob a orientação da professora Karina Gonzalez. Eu costumo dizer que essa experiência de 6 meses fora do país e imersa em outra cultura, constituiu enormemente a minha formação, porque lá eu pude, com o meu próprio esforço, estar aprendendo outro idioma, por mais que eu tivesse feito cursos aqui, a prática fortalece muito o processo de aprendizado do outro idioma, e isso foi algo bastante constitutivo, porque a proficiência no espanhol hoje veio muito proveniente a essa experiência que eu tive. Além disso, essa troca, esse network com pesquisadores de fora do Brasil, também construiu um lastro na minha formação. Eu pude perceber como eles realizavam pesquisa, como eles estruturavam as suas próprias pesquisas, pude ter acesso a grupos diferenciados, compreender também quais eram as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas na ocasião. Até hoje eu tenho a felicidade de ter contato com esse grupo que me recebeu na ocasião que eu fazia o doutorado sanduíche, e é algo que eu sempre estimulo que as pessoas façam, que elas possam estar tendo uma experiência como essa,
tanto para se conhecer, porque foi um momento em que houve um distanciamento dos meus familiares, dos meus amigos, e ali eu pude, de certa forma, me conhecer melhor em meio a essa diversidade, em meio a esse momento de distanciamento, em que a gente se falava apenas pela tela, não tinha tanto contato físico, e eu pude também tecer outros tipos de amizades. Hoje eu tenho acesso a pessoas de outras, inclusive de outras áreas, de outras nacionalidades. Isso tudo acaba enriquecendo também culturalmente, como o Bourdieu fala, enriquece o capital cultural de uma forma que você passa a extrapolar a forma como você pensa, a forma como você se relaciona, você acaba construindo diversos tipos também de amizades e, obviamente, de linhas de pensar diante da academia. Você começa a perceber que existem outras maneiras que as pessoas defendem os seus objetos, existem também outras linhas de raciocínios, outros teóricos que são abordados. Então, toda essa experiência em Tenerife foi, assim, um alicerce que hoje eu costumo dizer dividiu também a minha vida entre antes de Tenerife e depois de Tenerife, porque a partir daquela experiência eu pude também me fortalecer mais enquanto cidadã, valorizar também mais o nosso país. Muitas das vezes a gente critica, a gente reclama tanto, porém o melhor lugar para se estar, muitas das vezes, é na nossa própria pátria. Então, por mais que a experiência, né, foi bastante enaltecedora, eu sempre sentia muita saudade de estar aqui no nosso país. E por ter também em mente esse desejo de trazer para a nossa nação o que eu tinha conquistado, o que eu tinha aprendido lá, então fazer essa troca entre o que eu adquiri e também o que eu concebia como responsabilidade em estar trazendo, em estar ensinando para as pessoas que aqui estavam. Então, eu não tenho palavras para agradecer a professora Karina Gonzalez pela maneira como ela me recebeu, pela maneira como ela me acolheu em uma nação que era completamente diferente, algo que era completamente novo para mim. Na ocasião, eu nunca tinha vivenciado uma instância como essa, de ficar fora por tanto tempo, e eu tive a felicidade de ser bastante acolhida, tanto por ela, como também pelo grupo que ela coordenava. Então, isso foi um fator importantíssimo na minha trajetória, que eu, sem dúvida, agradeço muitíssimo à universidade por ter me oportunizado. Eu fui através de um programa com bolsa, com financiamento universitário, e também a acolhida que eu tive na Universidade de La Laguna. Então, a minha inserção no grupo Comunidades Virtuais no final de 2007, trouxe, como eu mencionei, um outro olhar para mim, ressignificou também as minhas ações e me fez até vivenciar experiências com diversos tipos de cenários voltados para a área da tecnologia e propriamente para a área do desenvolvimento de jogos. Além do jogo que eu informei, que eu desenvolvi juntamente com a equipe multidisciplinar, que foi o Tríade, eu tive a oportunidade de participar também da equipe do desenvolvimento do jogo Búzios, Ecos da Liberdade, que é um jogo voltado para o processo de ensino e de aprendizagem da área da história, mais propriamente da Revolução de 1789, conhecida como a Revolução dos Búzios. Além desse jogo, houve também a minha participação no Braskem Game Quiz, que foi um jogo solicitado pela própria instituição, onde a gente teve essa parceria entre o público e o privado, e, por fim, o jogo Desafio no Polo, onde a gente teve a oportunidade de também desenvolver várias estratégias em que o jogador poderia conhecer um pouco mais sobre as empresas localizadas no polo petroquímico. Pode-se dizer que toda essa trajetória, aí desde 2007, contribuiu para hoje eu continuar no grupo, atuando como vice-coordenadora,
e desenvolvendo uma série de pesquisas com a interface entre tecnologia e saúde, tecnologia e educação, exatamente sobre elas que eu vou estar compartilhando um pouco com vocês nesse momento. Hoje eu estou realizando o desenvolvimento de um aplicativo denominado Mais Lugar. A história do nascimento desse aplicativo, de certa forma, faz uma aproximação com o meu histórico, porque eu sempre tinha em mente, poxa, um dia também eu gostaria de desenvolver algo, gostaria de tecer o meu contributo na área da tecnologia, e ao vivenciar uma experiência no Instituto de Saúde Coletiva, onde eles faziam pesquisa de campo de uma forma muito manuscrita, com vários papéis, e aquilo ali estava sujeito a alguma intempérie, a chuva, enquanto o pessoal estava no campo, ou algum tipo de extravio, me veio à mente a ideia de desenvolver um aplicativo multiplataforma em que o pesquisador ele poderia interagir com o smartphone, com o tablet, ou até mesmo com o notebook, e ele poderia fazer os cadastros que seriam realizados ali de uma maneira manual e assim, envolvendo muitos textos, muitos papéis, de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira gamificada também, lúdica, envolvendo, sobretudo, as pessoas. Por isso que esse aplicativo, Mais Lugar, ele se trata de um aplicativo de mapeamento participativo, um mapeamento em que as pessoas podem estar relatando problemas relacionados à parte socioambiental de uma maneira construtiva, de uma maneira que ela se sinta partícipe do processo. A partir da interação com esse aplicativo, ela pode sinalizar aonde é o problema e, a partir dessa sinalização, ela pode relatar, dar sugestões. O nosso objetivo é que todo esse relato ele possa chegar até os órgãos públicos e esse cidadão ele tenha um feedback, ele tenha um retorno das suas questões, dos seus relatos. Esse aplicativo, ele, como eu mencionei, ele é oriundo a partir dessa parceria do IAC e do ISC, o Instituto de Saúde Coletiva, porém nós fechamos uma parceria proveniente a um edital que foi ganho com a Fundação Bill e Melinda Gates. A partir desse processo em que a Fundação passou a nos financiar, nós conseguimos contratar mais pessoas para montar a equipe, e eu tive aí a felicidade também de estar participando e trabalhando com programadores, com designers, com pessoas da área da saúde, com pessoas da área da educação, tudo isso muito proveniente já de uma experiência a priori que eu vivenciei lá enquanto IC. Hoje o projeto está avançando, o aluno que inclusive era IC e que começou o desenvolvimento do Mais Lugar, o Murilo Guerreiro, hoje já está fazendo mestrado, já está tocando o projeto, já em uma vertente da Covid, tratando ali sobre os problemas vinculados à pandemia em que estamos gerindo, estamos vivenciando, e isso é bastante enaltecedor ao perceber que outras pessoas já estão dando prosseguimento àquilo que foi originado por nós com uma intencionalidade que hoje a gente já observa que pode ser utilizado para outras coisas. Esse se trata de essa é uma parte, né, pode-se dizer que é uma ponta do iceberg em que a gente aborda o desenvolvimento, mas o aplicativo em si tem ramificado para outras áreas. Além do desenvolvimento, hoje a gente está atuando também na parte de validação do aplicativo, onde nós discutimos de que forma, a partir daquela interação, também não é possível fomentar a economia criativa nos locais onde as pessoas têm acesso ao aplicativo. A nossa proposta é exatamente que as pessoas não somente elas mapeiem, elas indiquem problemas relacionados aí ao contexto de zoonoses, a contextos relativos ao ambiente, à gestão socioambiental, mas também
outros tipos de, tanto de eventos, como também mapear instituições do próprio bairro, a estrutura do Mais Lugar, por ser MEI, que ele fomenta esse tipo também de mapeamento, sobretudo com esse viés de participação das pessoas. Então, estamos trabalhando agora voltado para um viés de educação financeira, de um fomento também de economias que as pessoas possam ter ali no próprio, possam ter constituídas no próprio entorno onde elas vivem. Então, a proposta do Mais Lugar tem crescido, tem ampliado, e isso para a gente é uma alegria muito grande em ver que é algo que começou de uma inquietação muito embrionária, muito simples, tem aberto aí outros horizontes, né, outras frentes. Então, hoje eu atuo como docente, como eu já mencionei, e uma das áreas, enquanto docente da Universidade Federal da Bahia, que eu atuo, é a área da extensão. É uma área que me motiva muito, é uma área em que eu me engajo muito, porque eu vejo a transformação social a partir das atividades que eu colaboro, que eu desenvolvo nessa área. Um dos projetos que eu desenvolvo na área da extensão é relativo ao projeto de inclusão sociodigital, no qual alguns jovens são selecionados para terem cursos de informática básica, intermediária, avançada, e nesses cursos a gente acaba trabalhando também conceitos como cidadania digital, emancipação digital, empoderamento digital, fomentando o desejo desses jovens que, na sua maioria, são oriundos de bairros periféricos e são jovens em vulnerabilidade socioeconômica. A gente fomenta neles o desejo de mudar de vida, de galgar também o espaço acadêmico, de desenvolver projetos, por que não, vinculados aos seus próprios cursos. Então, os cursos que eles estão envolvidos no nosso projeto de informática, então, é algo bastante prazeroso e que me deixa entusiasmada, porque eu sempre visualizo nessas pessoas o potencial que elas possuem para estar muito mais além do que elas mesmas pensam, que elas mesmas cogitam. Então, é algo bastante significativo em desenvolver essa pesquisa. E, além dessa pesquisa voltada para o público juvenil, eu desenvolvo uma pesquisa que faz o recorte para mulheres e mulheres negras. Eu observei, enquanto professora, e enquanto coordenadora do BI de CT, que são poucos os espaços ocupados por mulheres negras. Por exemplo, em uma pesquisa desenvolvida pela própria UFBA em 2017, há um indício que apenas 3% das mulheres, das docentes, elas são negras. E isso me inquietou e acabou gerando uma espécie de inconformismo. Por que será que na Roma Negra há tantas poucas mulheres negras na área da docência na Universidade Federal? E, a partir dessa inquietação, me veio o desejo de desenvolver uma pesquisa voltada para mulheres negras na área de ciência e tecnologia. Então, em paralelo a essa pesquisa, eu também desenvolvi um projeto de extensão onde foram realizados cursos para fomentar a participação de mais meninas, de mais mulheres, muitas mulheres que haviam abandonado, inclusive, os seus estudos, voltaram a ter acesso a partir desse contato, a partir desse curso, voltado também para a aproximação com a área da informática, com a área da computação. Tudo isso eu menciono porque hoje ainda é lacunar a presença de mulheres e principalmente a presença de mulheres negras no âmbito acadêmico, no âmbito vinculado à parte da docência, no âmbito vinculado também à parte da administração. É algo que a gente precisa estar atencionando e estar criando pontes de acesso
para que novas mulheres se sintam encorajadas a participarem também, a estarem nesses espaços. Eu me recordo quando um estudante mencionou para mim que eu estava sendo a primeira professora negra que ela teve na Universidade Federal da Bahia. E isso me assustou um pouco, porque eu não tinha dimensão de como ainda era um espaço embranquecido, um espaço masculino, em que não havia tanta presença das mulheres negras. E a partir dessa pesquisa, eu tive acesso a uma série de informações que, para mim, soaram como novas, a começar com o constrangimento que muitas das mulheres tinham ao tentar galgar para o BI-CPL, que é o curso de progressão linear, de áreas voltadas para engenharia, de áreas voltadas para a ciência. Isso, para mim, soou muito novo. Elas tinham uma série de... viviam uma série de constrangimento ao optar para essas áreas. É algo, como eu menciono, ainda preocupante, uma vez que a gente precisa superar cada vez mais o racismo estrutural que vigora com bastante força em vários âmbitos, em vários cenários. Tendo em vista esse espaço que a universidade me proporciona hoje, eu tento militar nas diversas instâncias onde eu estou, seja na docência, seja também na coordenação do curso, sempre trazendo à tona esse novo olhar, esse novo papel também que as mulheres precisam desempenhar, e eu faço isso não somente porque eu penso que é uma responsabilidade minha, mas eu faço pensando que outras mulheres podem me ver ali e podem se inspirar em um dia estar também naquela posição. E eu faço maior questão de tanto incentivar, como mentorear, como dizer para elas que sim, é possível. Não escondo que há uma dificuldade, há ainda muita coisa a ser superada, porém, se eu conseguir estar ali, já é uma porta aberta. E eu gosto sempre de estar elucidando a importância de termos cada vez mais o referencial de mulheres, o referencial de mulheres negras em diversos espaços, tanto espaços como o que eu estou hoje, que é a academia, como espaços que muitas das vezes se diz que não é espaço de mulher. E isso é algo que a gente precisa cada vez mais estar superando, deixando para trás todo o machismo, toda espécie aí de cerceação de direitos, que é algo hoje tão complexo na nossa sociedade, em que a gente observa as falas polarizadas, onde um defende uma linha e deseja anular o outro de todas as formas possíveis. Então, a proposta dos cursos que hoje realizamos é exatamente essa, está trazendo à tona tanto a questão da inclusão sociodigital, como também da inclusão das mulheres, a inclusão por gênero, na área da ciência e da tecnologia, fomentando tanto a parte da extensão, como a parte também da pesquisa, a parte do ensino, que é tão fundamental para a constituição de uma universidade igualitária, acessível e que valorize cada vez mais tanto as pessoas que já fazem parte do seu próprio contexto, como as pessoas que um dia estarão nesses espaços, né, que vem a ser a comunidade externa. Hoje, além desses dois projetos que eu menciono, vinculados tanto à parte da pesquisa como à parte da extensão, eu desenvolvo também uma CCS, se chama a CCS ACE 49, Tecnologias, Inovações e Empoderamento Sociodigital. Uma CCS é a articulação de conteúdos que são voltados para os próprios alunos da UFBA, como também a da comunidade externa. Eu sempre costumo quebrar um paradigma que muitas das vezes é difundido na CCS, que é como se a universidade chegasse à comunidade. Eu costumo dizer que é a chegada da comunidade à universidade, o que é algo tão importante, tão relevante,
E o que precisamos muito? Muitas das vezes a universidade está embebecida do seu cientificismo, que esquece que o que provém da própria sociedade é o que promove a mudança, que gera a transformação. E quando eu trago a comunidade para a universidade, é o momento onde nós rompemos a barreira, nós nos igualamos, no sentido de que todos estão ali com informações, com conteúdos que são tão importantes quanto nós discutimos em outros espaços, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, e oportunizamos as pessoas da comunidade a expressarem o que elas pensam, a expressarem como elas se sentem diante da universidade, o que elas anseiam da universidade. Isso é bastante profícuo, porque além da quebra do paradigma, há também a quebra de uma subestimação que inconscientemente é feita quando se olha para a comunidade. E ali a gente observa que nós, muitas das vezes, mais aprendemos do que ensinamos. E isso muda toda uma lógica. Eu observo o quanto eu, como professora, e como também os estudantes, ficam embevecidos e visualizam quão rico é também o saber do senso comum, o saber de pessoas que não possuem títulos, que não possuem muitos estudos, mas que possuem vivência. E a vivência, ela empodera muitas das vezes mais do que o próprio discurso teórico, que não é validado. E isso é bastante complexo quando a gente começa a articular a experiência vivenciada com a teoria em que muitas das vezes nos fundamentamos. E a gente observa o poder que há também na experiência, o poder que há em uma fala proveniente de uma vivência, de algo que foi constituído pelo lidar daquela pessoa ao longo do dia a dia, ao longo aí das suas próprias trocas. E isso enaltece bastante a CCS, porque traz a bricolagem entre conteúdos vinculados aí vinculados à teoria e a prática vinculado à vivência dessas pessoas. E isso contribui bastante tanto para o meu processo de ensino e também de aprendizagem, e também para o processo o processo formativo dos próprios estudantes. Muitos dizem que eles são outras pessoas após a vivência da CCS, que é tão rica e traz tantas trocas, como eu acabei de mencionar. E essa tem sido a minha vivência na Universidade Federal da Bahia, atuando aí na área da pesquisa, atuando na área da extensão, atuando na área do ensino e também na área administrativa, que fortalece também o nosso conhecimento sobre a estrutura universitária. É uma oportunidade de ver para além dos muros que a universidade possui, toda a sua gestão, a gerência, as formas, os trâmites, os regulamentos, tudo isso, enquanto professora, fez um diferencial enorme na minha forma de olhar a universidade, na maneira como hoje eu penso a Universidade Federal da Bahia, e eu percebo que ela é gestionada a partir de alguns trâmites e de alguns regulamentos. Isso enaltece também a minha formação enquanto cidadã, em que eu vejo todo o potencial que a universidade possui, enquanto uma estrutura, pode-se dizer, uma estrutura milenar. Hoje a gente sabe que a universidade, fora a igreja, é a estrutura que mais perdura ao longo dos anos. E isso, conhecer essa estrutura por dentro, faz toda a diferença. Então, para finalizar a minha fala, ao longo dessa entrevista, eu gostaria de deixar algumas dicas e algumas sugestões para vocês que estão me vendo, ou que por algum momento se identificou com o que eu mencionei, com o que eu relatei aqui. Eu penso que a vida nos apresenta diferentes tipos de desafios, mas é preciso coragem, inicialmente, para poder encará-los, e perseverança
para continuar a jornada. E, sobretudo, apoio de pessoas que me incentivem, que me deem palavras de encorajamento, que digam, eu estou aqui, pode ir, porque eu vou estar contigo, mesmo não vendo, não sabendo o que está sendo feito, mas eu estarei apoiando. Então, a minha trajetória, pode-se dizer, ela é recheada, ela é permeada por situações de bastantes desafios, bastantes lutas, bastante subestimação, porém eu coloquei algo na minha cabeça que eu conseguiria ser aquilo que eu sonhei um dia. E para isso, eu comecei a traçar algumas estratégias. Essas estratégias foi me dizer todos os dias que eu poderia, mesmo que o universo conspirasse contra e dissesse que aquilo não era para mim. Outra estratégia foi me cercar de pessoas que sonhavam junto comigo e que, por algum motivo, tinha também pontos em comum e também fomentavam sonhos, anseios de conquistar algo. Então, comecem a olhar também quem são as pessoas com quem vocês andam, as pessoas com que vocês compartilham o sonho de vocês e, sobretudo, vinculem-se a ações, a cursos, a projetos que lhe alicercem a chegada a esse sonho. Por exemplo, todos os cursos que eu via que poderia contribuir para mim, eu me dedicava, fazia, participava, e isso foi, como eu narrei aqui na minha história, foi algo balizador, foi algo que contribuiu bastante para o meu caminhar nessa trilha. Então, eu sempre gosto de estar sugerindo isso, sugerindo para vocês não desistirem dos sonhos, não pestanejarem, porque muitas das vezes vocês vão encontrar nãos na vida de vocês, vão encontrar pessoas que batam a porta aí, digam que aquilo não é para vocês. Porém, eu gosto sempre de estar dizendo, não é no primeiro não, não é na primeira porta fechada que você tem que se acovardar e seguir outro rumo. Muito pelo contrário, isso tem que lhe fortalecer, fazer com que você, a partir desse encorajamento e desse empoderamento, prossiga, levanta a cabeça, dá a volta por cima e dá continuidade. E eu gostaria de também incentivar principalmente as meninas, as mulheres negras, porque a gente já é tão, às vezes, estigmatizadas por tantas coisas, e a minha proposta é que vocês rompam com essas ideias que muitas das vezes nós somos rotuladas, somos incapazes, que existem determinadas áreas para nós e outras que não são para nós. E o meu estímulo é que vocês possam, sim, estar nos lugares onde vocês desejam, mesmo que seja fora da academia, que seja em qualquer local, mas que seja um anseio de vocês, um espaço que vocês projetem para o futuro de vocês e que vocês se sintam realizadas. Eu me recordo quando, pela primeira vez, me passou pela cabeça em ser professora universitária. A princípio, eu gostaria de ser professora. Eu fiz 2 licenciaturas e a minha ideia seria ser professora de alguma forma. Mas quando passou pela minha cabeça em ser professora universitária, eu estava subindo as escadas da Universidade do Estado da Bahia, mais propriamente a pós-graduação, para ir para a sala do CV, e me veio isso em mente: um dia eu vou ser professora universitária. E eu falei alto, uma colega riu, falou: X, está maluca? Você não sabe o quão difícil é ser professora universitária. E isso me chamou a atenção. É difícil, mas não é impossível. E eu comecei a constituir esse sonho no meu coração ao perceber que seria assim, como me disseram, difícil, mas olha aqui aonde eu estou. Isso significa que também não é impossível para você. Então, lute, junte-se a pessoas que sonhem com você e crie o seu próprio percurso, como o meu, que foi rodeado aí de cursos, de aprendizagens. Crie o seu próprio percurso para você conseguir
alcançar o que você deseja, com muita força, com muita garra, com muita determinação, com muita fé em Deus. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês, com um enorme desejo de, ao visualizar um pouco da minha história, você se sinta entusiasmado a seguir a sua própria história, construir aí a sua trajetória, que eu não tenho dúvida, será de bastante êxito, tá bom? Tudo de bom, estou à disposição.